Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Andrea e eu tô aqui de volta para falar um pouquinho sobre as minhas leituras. No início desse ano, eu fiz um vídeo falando sobre tudo que eu tinha lido em 2022. Só que esse ano de 2023 eu tenho a pretensão de ler ainda mais do que eu li no ano passado, então eu pensei que se eu fosse esperar para chegar ao final do ano para fazer um vídeo com todas as coisas que eu teria lido, eu não ia conseguir fazer nada direito. O meu vídeo das leituras de 2022 eu acabei tendo que dividir ele em parte 1 e parte 2 por causa que ele ficou muito grande. Então eu decidi que eu vou fazer todos os meses na medida do possível. Se é que eu vou ler todos os meses, se é que eu vou conseguir seguir com a minha meta de ler bastante. Então todos os meses eu vou trazer aqui um vídeo com as minhas leituras do mês. E janeiro foi um mês que rendeu bastante leituras e bastante coisa que eu gostei. Inclusive, tô dando uma conferida aqui no meu bullet journal, que eu tenho anotadinhas minhas leituras. Tiveram aí 2 leituras favoritadas e esse ano também eu tenho o objetivo de começar a ler mais mangá. Pra quem assistiu os vídeos anteriores, viu que ano passado foi um ano que eu andei me reconectando com os meus mangás que estão aqui atrás. Então esse ano é um ano que eu quero ler mais mangás e eu já comecei janeiro lendo alguns bem legais. Peço desculpas antecipadamente se vocês estiverem ouvindo algum barulho, é o ar-condicionado que tá ligado, porque simplesmente hoje tá muito calor. Não tem condições de eu ficar trancada nesse quarto sem um ar-condicionado, sem um ventilador, e entre o ventilador e o ar-condicionado acho que faz menos barulho. Então eu tô com ele ligado e ainda estou suando um pouco. Mas vamos lá, minha primeira leitura no primeiro dia do ano foi Almanac Heartstopper. Já peço desculpas antecipadamente também, porque vocês vão ver a capa virada ao contrário, porque eu gravo com a câmera frontal, que é mais fácil de eu controlar se tá gravando certinho ou não. Então, Almanac Heartstopper é, pra quem não sabe, Heartstopper é uma HQ da Alice Oseman. Nos vídeos sobre as leituras do ano passado, eu contei que eu li os 5 volumes. São 5 volumes? São 4 volumes, eu já tô... Quinto vai ser o que vai sair. São 4 volumes, uma HQ em 4 volumes. E o Almanac, ele vai contar um pouquinho mais sobre a criação dos personagens. Então, aqui no sumário, a gente tem, por exemplo, uma introdução, aí a gente vai ter os perfis dos personagens, tem algumas histórias curtas, tem um pouco da autora contando como é que foi o processo de criar, e tem muitas artes muito bonitas. É assim, é simplesmente algo visualmente muito bonito de se ver. Aqui é o perfil da autora e depois a gente vai tendo o perfil dos personagens principais. Esse é o Nick, aqui o perfil do Charlie. E aí eu achei muito legal que em todos tem uma música e tem um perfil tipo nome, aniversário, o ano letivo da escola, os pronomes, uma coisa muito legal. O que que ama, o que que odeia, uma fala da autora sobre o personagem e aí a ilustração do personagem com a música que ele estaria ouvindo. Então é muito legal. Aqui a gente vai ter toda a evolução de como é que Heartstopper foi o desenho, ele foi se desenvolvendo e como que a Alice Oseman foi melhorando e todo o processo de criação de Heartstopper lá desde que ela começou até ela chegar onde ela chegou agora, que falta um volume pra gente completar a série. Eu já tô triste porque vai acabar, porque eu gosto muito de Heartstopper, mas ainda bem que foi anunciado agora, essa semana passada, que vai ter o lançamento do livro, porque a Alice Oseman, ela tem todo um universo, então além das HQs, ela também escreve os livros dela, e tem livros específicos do Nick and Charlie. Nick e Charlie é o nome do livro, né? Em inglês, Nick and Charlie. E aí esse é o nome do livro que vai ser lançado aqui no Brasil ainda esse ano. Já estou ansiosa pra comprar e pra ler. Então, pra quem é fã de Heartstopper, eu recomendo Almanac Heartstopper. É uma firula, uma bobagemzinha a mais aí pra se ter na coleção, mas é simplesmente muito fofo. É impossível não gostar de Almanac Heartstopper se tu for fã de Heartstopper. Então, essa foi a minha primeira leitura de janeiro. Foi muito rapidinha, né? Porque é curtinha, então li em um dia. Depois, eu já estava nessa vibe, e aí eu li Given 6... Não, esse aqui é o 6. Não, calma aí. Eu li Given 5, agora sim. Esse é o maior volume de Given. Eu já falei de Given também nos meus vídeos anteriores,
Mas assim, falando um pouquinho da história, Given é um mangá boys love, então é um romance entre meninos. Ele é recomendado para maiores de 18 anos. E ele é um romance e um drama que vai falar sobre alguns adolescentes e jovens adultos que vão formar uma banda que se chama Given. E dentro, né, dos dramas da banda, eles vão acabar se relacionando. E esse volume aqui foi o meu favorito, assim, de todos. Inclusive, eu esqueci de falar das notas que eu dei, então só voltando rapidamente. Para Heartstopper eu dei 5 estrelas, porque não teria por que dar menos do que 5 estrelas para o Almanac. E já Given eu dei 5 estrelas e um coraçãozinho favoritado, porque de todos os volumes de Given, esse aqui foi o que eu mais gostei. Ele é bem maior que os outros, vou fazer uma comparação aqui entre o volume 5 e o volume 6, então a gente consegue perceber que ele é bem mais grosso. Então a autora ela conseguiu abordar bem mais assuntos aqui nesse volume, inclusive sobre o passado dos personagens. Teve um grande relacionamento que acabou desenrolando, que estava lá desde o início do mangá. A gente, né, nossa, o que vai acontecer com esses dois personagens? Não vou dar muito spoiler para caso alguém queira ler, mas esse volume aqui eu acho que ele foi muito tocante, assim, a resolução dos conflitos dos personagens e tudo mais. Os meus cachorros estão latindo. Então esse aqui foi favoritado, assim, gostei muito, inclusive eu gosto muito da capa. Tive que parar de gravar um pouquinho aqui porque do nada passou um avião e aí meus cachorros se enlouqueceram latindo, mas seguindo então nas leituras, depois de Given 5, eu fui ler Given 6 e esse volume aqui eu dei 5 estrelas pra ele. Ele é bem mais fininho, como eu já tinha falado, e ele vai focar na história desses dois personagens aqui que estão na capa, que são, deixa eu ver só o nome deles certinho, é o Enoyama e o Hiragi. Esse aqui é o Enoyama e esse aqui é o Hiragi. Basicamente, o Enoyama, ele faz parte de uma banda e o Hiragi, ele faz parte de outra banda, né? O Enoyama faz parte da Given, que é a banda principal, e o Hiragi, ele é amigo de um dos outros personagens, que é o Mafuyo, só que ele convida o Enoyama para tocar guitarra na banda dele, e eles têm um relacionamento muito engraçado, assim, por causa que ao mesmo tempo que eles se admiram, assim, profissionalmente, em questão da música, eles não se gostam, eles se odeiam, mas eles acabam trabalhando juntos, então foi bem interessante de acompanhar um pouco mais da história dessa outra banda que até então eram personagens mais secundários, e aqui eles começam a ter uma história mais complexa ali, falar mais sobre o passado deles e tudo mais, e tudo isso envolvendo a questão das bandas, da música que eles estão fazendo, o que eles estão se preparando, e os shows e tudo mais. Então esse aqui eu dei 5 estrelas, gostei bastante desse volume também. E depois eu fui para uma leitura um pouquinho mais séria, que foi Longa Pétala de Mar, da Isabel Allende. Esse livro, ele não é meu, esse livro foi emprestado de uma amiga, muito obrigada, Isabela. A Isabela emprestou esse livro pra minha mãe, na verdade, porque a minha mãe, ela tava numa vibe de que ela tava gostando de ler romances, assim, mais históricos, que misturam coisas que aconteceram na vida real, como guerras e tudo mais, com personagens fictícios. E Longa Pétala de Mar é exatamente isso. O livro começa em 1938, e a gente começa com a Guerra Civil Espanhola, que eu, sinceramente, na minha ignorância, não sabia nada sobre Guerra Civil Espanhola. E aí eu fui aprender um pouquinho nesse livro. Então a gente vai acompanhar, basicamente, a saga de uma família. O personagem principal vai ser o Vítor Dalmau. E essa família, eles começam, né, em 1938, lá na Guerra Civil da Espanha. E aí vai acontecer muitas coisas e eles vão acabar saindo da Espanha e se obrigando a ir pro Chile para se refugiar. Só que anos depois a gente também vai ter uma guerra civil no Chile. E então esse livro, ele é muito político, ele vai falar muito de questões políticas que eu sinceramente não fazia a menor ideia, nunca tinha ouvido falar, não, já tinha ouvido falar, né, porque senão eu vou parecer muito ignorante. Mas eu já tinha ouvido falar das ditaduras do Chile, da Espanha e tudo mais, mas eu nunca tinha me aprofundado, nunca tinha lido nada sobre, nunca tinha me interessado em saber. E esse livro vai contar a história, então, dessa família que vai embarcar em um navio, né? Eles vão sair da Espanha
Eles, na verdade, eles vão sair da França, eles vão da Espanha pra França, e da França eles vão embarcar nesse navio chamado Winnipeg, e eles, então, vão pro Chile. E é muito interessante porque o livro, ele tem personagens que são reais, como o Pablo Neruda, que era um poeta, e então ele vai ser um dos personagens do livro, e eu acho isso muito legal, eu gosto muito quando os autores fazem isso. A escrita da Isabel Allende é simplesmente muito perfeita, assim. Ele não foi um livro favoritado, mas ele ficou com 5 estrelas, porque, não sei, quando eu tô lendo uma coisa, eu sinto quando ela vai ser a minha favorita, assim. Eu tô lendo e eu já tô imaginando qual é a nota que isso tem pra mim, assim, né? Porque pode ser o favorito de muitas pessoas, ou pode ter alguém que pode ter lido e não ter gostado nem um pouco do livro. Mas, então, assim, não é meu favorito, mas é 5 estrelas. É um ótimo livro, é uma ótima escrita. Eu nunca tinha lido nada da Isabel Allende, e agora eu quero ler mais livros dela. E, inclusive, eu tenho que devolver ele pra minha amiga, porque eu roubei ele e nunca mais devolvi. Minha mãe leu também, gostou muito dele, e ficou bem ansiosa que eu lesse pra gente poder comentar o que acontecia. Mas, assim, só pra vocês terem uma noção, eu gosto muito desses livros que acompanham a jornada, né, de pessoas, de uma família durante muitos anos. Então, esse livro, ele começa em 1938, ele vai acabar lá em 1991. Então, tem muita história aí dessa família pra gente descobrir e sofrer, porque esse livro é bem sofrido. Depois eu fui ler um livro que também me foi emprestado, dessa vez pelo meu namorado, que é O Navio e o Barco. Esse livro é do Ricardo Souto Souza e provavelmente a maior parte das pessoas não conhece, porque esse escritor é aqui da minha cidade, de Rio Grande, mas ele foi publicado por uma editora da capital, de Porto Alegre. Então é uma novela policial e é muito interessante porque ele é baseado em uma série de crimes que realmente aconteceu aqui na cidade de Rio Grande, que foi o maníaco do cassino. Provavelmente algumas pessoas não devem conhecer muito essa história, mas lá nos anos 90 teve um cara aqui em Rio Grande que ele queria ser um assassino e ele queria fazer um grande feito aqui na cidade, porque ele queria ser maior do que o maníaco do parque lá de São Paulo, eu acho que é, né? Então ele resolveu que ele queria matar as pessoas na praia. Então, assim, foi uma coisa horrível. Eu era um bebê quando isso aconteceu, eu acho que eu tinha recém-nascido quando essas coisas começaram a acontecer. Aqui na cidade foi. Meus pais comentaram comigo que foi horrível, as pessoas ficavam muito apreensivas. Ele matava casais na praia. Aqui é muito comum, as pessoas podem ir de carro na praia, então as pessoas passeavam de carro de noite pela praia e ele abordava essas pessoas e matava elas. Eu não me lembro agora exatamente quantas pessoas ele matou, mas ele matou bastante gente e só que uma das pessoas ele tentou matar, mas ele não conseguiu. E aí, por causa dessa função, ele acabou sendo preso. Infelizmente, essa pessoa acabou ficando, eu acho que tetraplégica ou paraplégica, alguma coisa assim. Então, foi algo horrível que aconteceu aqui na cidade. E o Ricardo, então, ele resolveu fazer esse livro, de certa forma, inspirado nisso que aconteceu. Ele vai falar sobre uma nova série de assassinatos que vai acontecer num futuro, que a gente não sabe exatamente que ano que é. E a gente vai acompanhar essa história, então, pelos olhos de um delegado aposentado e de uma jornalista da cidade, duas pessoas já mais velhas, né, e que são amigos, e a gente vai acompanhar essa história, então, desse cara que tá por aí matando pessoas na praia e tá recriando, né, imitando os crimes do maníaco do cassino, maníaco da praia, e como é que isso vai se resolver. Eu gostei bastante desse livro, eu gosto muito de ler escritores locais, mas eu dei 3 estrelas pra ele de 5, porque eu acho que a narrativa dele, como é uma novela policial, e eu tinha recém saído de uma leitura da Isabel Allende, eu fiquei achando tudo muito simples, assim, a resolução dos problemas eu achei simples, a construção dos personagens eu achei um pouco simples, assim, alguns muito caricatos, assim, tipo a jornalista e o policial aposentado e as descrições deles. Então, por isso eu acabei dando 3 estrelas, mas foi uma leitura muito interessante. Eu sempre gosto bastante de ler livros que se passam aqui na cidade, porque é muito mais fácil da gente se identificar com os lugares e com os acontecimentos e tudo mais. Então, é isso aí. É uma leitura muito legal pra quem é daqui, mas eu dei 3 estrelas. Mas é um bom livro, assim, eu acho bem interessante. E depois eu acabei voltando a ler mangá. E aí eu fui ler, então, Diário de Gatos de Yon Imu, do Junji Ito. E pra esse aqui eu dei 5 estrelas e um coraçãozinho de favoritado. Então, esse
esse mês foram 2 mangás favoritados dos livros que eu li. Eu acabei gostando, acho que mais até dos mangás, assim, me pegaram mais. E esse mangá é simplesmente genial. Pra quem não conhece, o Junji Ito, ele é um autor de mangá de terror. Então, o traço dele é todo de terror. Só que o Junji Ito, ele tem 2 gatos. Então, é o Yon e o Mu. Inclusive, aqui a gente tem essas ilustrações muito boas dele. E aqui a gente tem as fotos dos gatos. Esse aqui é o Yon e esse aqui é o Mu, eu acho. Esse aqui é o Mu e esse aqui é o Yon. E ele tem isso aqui nas costas que parece uma caveira. Então ele tá aqui na capa e aí aqui tá o autor correndo com outro gatinho no colo. E esse mangá, ele é genial. Ele simplesmente pegou todo o traço dele do terror e fez uma história engraçada. E vai falar sobre como ele era um cara que gostava mais de cachorros. E por causa da esposa dele, que acabou decidindo pegar esses gatos, ele acabou tendo que aprender a conviver. E aí ele começou a gostar muito dos gatos. Então são contos pequenos, né? Então aqui a gente tem uma ilustração bonitinha, aqui já uma mais assustadora. Então são contos pequenos que vão falar aí de como o Junji Ito foi se acostumando com os gatos e com a ideia de ter gatos. E foi começando a se apaixonar pelos gatos. E é sensacional. Eu ri muito, 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 muito lendo esse mangá. Porque ele é completamente, assim, ele é engraçado, mas ele tem essas ilustrações super medonhas. Inclusive, ele desenha a própria esposa de um jeito bizarro. E é bem interessante porque no meio do mangá ele tem umas entrevistas com o autor, aqui. E aí tem algumas perguntas que o pessoal da editora fez pra ele responde aqui embaixo. É bem interessante, assim, é um mangá muito, muito, muito bom, assim, eu acho que todo dono de gato deveria ler, porque eu me identifiquei com várias situações aqui que o Junji Ito também passou cuidando dos gatos. E por último, pra fechar as minhas leituras de janeiro com mangás, eu li Evangelion, a primeira edição. Essa daqui é a edição de colecionador que tá sendo lançada ainda pela JBC, então ela é bem grossa, ela tem 2 volumes em um, então é basicamente como se a gente pegasse... Vou dar um exemplo. Como se a gente pegasse esses 2 volumes de Given e botasse dentro de uma edição especial. Esses volumes aqui, menorzinhos de mangá, eles são chamados de tankobon, pelo que eu sei. E aí, dentro desse volume de Evangelho, a gente tem 2 edições, então, desses pequenos aqui, desses tankobons. Então, foi uma leitura um pouquinho mais demorada, já que, né, é como se fosse 2 mangás. Mas também leitura de um dia. E é uma edição muito bonita. Ela vem com um brinde, que é o marcador de página, que tá grudado aqui dentro. Vem com um marcador de página, que é igual à capa. Todas as edições vão vir. Essa edição, ela foi toda inspirada numa edição especial que foi lançada lá no Japão. Infelizmente, a JBC, ela não conseguiu trazer todos os brindes que a edição japonesa teve, porque a empresa não deixou, a editora lá do Japão não deixou, porque os brindes eram exclusivos do Japão. Então, a gente ganhou um marcador de página, né, pelo menos. Melhor que nada, né, gente? É um volume bem caro, assim, eu ganhei ele. Meu namorado comprou pra mim ele na pré-venda e ele demorou bastante pra chegar, mas finalmente chegou. E aí eu pude ler. Pra quem não conhece a história de Evangelho, eu, sinceramente, eu sabia muito por cima sobre o que é que se falava o mangá, mas eu não sabia muita coisa, assim. Mas vai ser esse menino aqui, que é o Shinji, e ele vai ser um grande sofredor, ele vai sofrer o mangá inteiro. E ele tem um pai tóxico, muito ruim, que abandonou ele, basicamente. E aí eles vivem numa sociedade distópica, onde tem uns bichos que eles chamam de anjo, e eles basicamente estão atacando a cidade. E aí o pai do Shinji, ele é tipo um cientista, um militar, alguma coisa do tipo. E ele vai criar um robozão gigante, que são os Evangelions. E ele vai querer que o filho dele de 14 anos entre no Evangelion e lute para salvar a humanidade. Como sempre, né, mangá sendo mangá, né, trazendo crianças para situações muito absurdas, onde elas têm que ficar responsáveis por coisas que não é responsabilidade delas. Mas é isso aí, o traço de Evangelion é bem bonito, já é um traço mais
mais antigo, assim, né? Porque não é um mangá atual, já foi lançado há bastante tempo. Eu não me lembro exatamente quando que Evangelion foi lançado, mas foi o quê? No final dos anos 90, início dos anos 2000, talvez. Eu não sei, não tem escrito aqui. Mas ele está sendo, então, lançado pela JBC nessa edição muito bonita. E eu dei 5 estrelas para Evangelion e tô bem ansiosa pra segunda edição, né? Que vão vir mais 2 edições em uma, que eu não sei quando é que a JBC vai lançar, mas provavelmente ainda vai demorar muito, porque essa daqui a gente comprou ela na pré-venda final do ano passado, ela só chegou agora em janeiro, acho que foi em novembro. Por novembro que a gente comprou, ela só chegou agora. Então eu imagino que assim, até eu poder ler a segunda, vai ter que ser lançada, entrar em pré-venda, e a pré-venda vai ter que ser entregue pra eu finalmente saber o que é que vai acontecer com o Shinji. Então, gente, é isso. Eu queria que esse vídeo não tivesse ficado muito grande, mas como sempre, eu falo demais, os meus vídeos sempre ficam grandes, mas eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham lido bastante em janeiro. Comenta aqui embaixo quais foram os livros, os mangás, as HQs que vocês leram esse mês e o que eu li aqui, se vocês leram alguma coisa igual, o que vocês acharam, ou se vocês já leram algumas dessas coisas que eu já li, o que vocês acharam, se gostam, se não gostam, se concordam, se discordam, então comenta aí embaixo que ajuda bastante no engajamento e também não esquece de curtir o vídeo, deixa o like. Se tu não é inscrito, te inscreve no canal e ativa o sininho para receber notificações para não perder nenhum conteúdo. É isso, gente. Até o próximo vídeo. Beijinhos!